Fala, meu caríssimo Queciano, fala, minha caríssima Queciana, professor Ítalo Trigueiro na área, moçada, vindo aqui para bater um papo com vocês sobre atualidades, esse conteúdo que é tão gostoso da gente estudar, que é tão tranquilo, que eu digo sempre, né? É tão nosso dia a dia, moçada. Atualidades, às vezes vocês fazem uma tempestade no copo de água, mas pelo amor de Deus, a atualidade é o dia a dia da gente, beleza? Então, o que é que a gente vai avaliar hoje aqui? A gente vai trabalhar com vocês um dos temas mais prováveis, né, de cobrança nas temáticas de redação da área, por exemplo, de carreiras policiais, da área de carreiras militares, que é o que, Trigueiro? Que é a segurança. Então a gente vai fazer um panorama geral aqui, uma análise dessas condições no território brasileiro hoje, certo? Vendo governo, vendo aqui um pouquinho de sociedade, e a questão, é claro, que envolve em destaque, ó, essa segurança. Por quê? Nos últimos anos, e aí eu vou pensar em quê, Trigueiro? Vamos pensar no último quarto de século, tá ok? Vamos pensar nesse último quarto de século, vamos pensar nos últimos 25 anos, tá? Vamos pensar nesse século 21 inteiro, vamos dizer assim. O que é que aconteceu com a segurança no Brasil? O que é que aconteceu com a violência no território brasileiro? Nós vimos dois movimentos acontecerem, e esses dois movimentos são movimentos importantes para a gente entender, né, a realidade da segurança e da violência no território brasileiro. Quais foram esses dois movimentos, professor? Vamos lá. Com relação à questão que envolve a violência no território brasileiro, a gente viu, primeiro, uma escalada dessa violência, tá? Essa escalada da violência, sem dúvida alguma, ela está diretamente associada ao surgimento ou ao brotar dessas novas facções criminosas que tomaram conta do país. Isso é uma realidade. E aí, perdão, você vai colocar na conta, em especial do PCC, né, o surgimento dessa condição, logo no início ali dos anos 2000. Por quê, professor? Comando Vermelho é uma entidade, né, é uma facção criminosa que já existia de longa data. Tinha uma atuação muito mais restrita, tinha uma atuação muito mais, né, local ali no Rio de Janeiro. Com o surgimento do PCC, a gente costuma dizer que o crime ele ganhou uma outra conotação no Brasil. O PCC ele é literalmente um grupo de empreendedorismo, se é que você me entende, tá? O PCC ele consegue atingir, né, áreas que vão muito além do que é o estado de São Paulo hoje. Pelo contrário, o PCC virou uma multinacional, né, atuando em vários países. E a reboque dessa organização, turma, tá? Não deixa de ser, eu estou pensando de maneira pragmática, perfeito? Dessa organização do PCC, o crime organizado é muito organizado, a reboque dessa organização do PCC, os outros grupos, as outras facções criminosas, elas, né, passaram por uma mudança administrativa, vamos dizer assim. Elas mudaram o seu RH, o quadro de funcionários, né, que tem uma rotatividade muito alta, diga-se de passagem, né, pela expectativa de vida baixa. Mas eles deram uma repaginada, né, viraram, eu costumo dizer isso em sala de aula, mas não é brincadeira, não, viraram empresas, né, com missão, com valores, certo? Com um organograma, tá? Com objetivos, certo? E atuação internacional. Todo mundo entende dessa realidade. Então, o crime organizado no Brasil, ele toma uma dimensão nesse início de século XX que a gente não imaginava. Então, essa escalada da violência, ela é uma realidade, né, muito clara nesse início de século XXI, tá? E além dessa escalada, eu posso dizer que há também uma
interiorização, vai aqui em cima da venta mesmo, como diz o povo, tá? Uma interiorização do crime no território brasileiro. O crime que, por muitas vezes, estava concentrado nas capitais, estava concentrado, quiçá, nas áreas metropolitanas, né, das grandes cidades, hoje ele está em todos os 5.570 municípios do território brasileiro. Então a gente consegue, de maneira muito clara, né, identificar essas duas realidades com relação à segurança, com relação à violência dentro do território brasileiro. E aí a gente observa que são necessárias ações, por vezes pontuais, por vezes estruturais do Estado. É claro que há diferenças do ponto de vista regional, né? Há diferenças do ponto de vista regional no grau de violência, mas a gente entende que a violência ela está generalizada no território brasileiro. Então, esse é o nosso ponto de partida. Essas duas realidades são muito claras para todos os municípios do território brasileiro. Perfeito? Beleza? Ponto de partida é esse. Como é que eu consigo, professor, encontrar informações interessantes sobre a questão da violência no território brasileiro, confiáveis, sobretudo? Te dá uma dica. O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, todos os anos, ok? Todos os anos, ele lança o quê, Trigueiro? O Atlas da Violência do Brasil. Tem o Atlas da Violência no campo, tem o Atlas da Violência por municípios, tá? E tem o Atlas da Violência de uma forma mais generalista. E isso são informações, né, oficiais, então são informações confiáveis. A gente pode pensar, né, nessa fonte. Ministério da Justiça, é óbvio, né, é outra fonte. Polícia Federal, é óbvio, é outra fonte. Então nós temos toda essa realidade aí quando a gente vai falar do território brasileiro, perfeito? E aí a gente entende que hoje a violência está generalizada avaliando justamente esses documentos, avaliando justamente essa realidade. Se a gente parar para observar, nos últimos anos no Brasil, né, o número de homicídios tem diminuído. Professor, está errado, tem aumentado. Não, gente. A taxa de homicídios caiu nos últimos anos. Mas mesmo assim, o Brasil ainda mata mais de 45 mil pessoas por mortes violentas no planeta, por ano, desculpa, no planeta. É óbvio que é no planeta, né? Mas são mais de 45 mil mortes violentas por ano, ok? Em 2013, fazendo essa avaliação, em 2013, porque o Atlas ele pega o ano anterior, então o último publicado foi em 2024, com dados de 2023. Eu estou pegando o intervalo 2013 e 2023, tá? Em 2013, o número de mortes violentas no Brasil chegou a 57.396 mortes violentas. De lá para cá, caiu para 45.700 mortes violentas aproximadamente. Caiu mais de 20%, beleza? Importante, né? Só que ainda é muita gente, né? É muita gente. Gente, se você fizer uma divisão simples de 45.700 mortes por 365, a gente tem mais de 120 mortes por dia no Brasil, só de forma violenta. É um número alarmante, né? É um número absurdo, tá? Então a gente tem ainda um número elevadíssimo. Quando a gente contabiliza o número de mortes violentas, certo? No território brasileiro, ele ultrapassa aí, né, em inúmeros países. Então, quando a gente pensar nessa avaliação, nesse estudo, nós temos que lembrar dessa condição. O ano mais caótico que a gente teve, né? Ele, nesse intervalo 2013 para 2023, ele oscilou, tá, turma? Só deixando claro.
O ano mais violento, com maior número de homicídios, não é 2013. Esse, na realidade, é um comparativo com 2023 e a gente caiu. Mas o ano mais violento foi 2017. A gente chegou a 65 mil mortes, né, violentas no Brasil, 65 mil homicídios. Então, ele cresceu muito, caiu consideravelmente. Mais uma vez, caiu, professor. Mas ainda é muito alto. É muito alto. A OMS, ela recomenda aí, né, que eu tenha o número de 4, 5 mortes violentas, né, a cada 100 mil habitantes. O nosso número é muito maior, é muito elevado. E quando a gente observa isso, é importante que a gente lembre, né, que a média do território brasileiro, ela se manteve alta em todo esse período, ok? Como eu disse, há uma interiorização da violência no Brasil. Em 2023, eu tive mais de 20 estados que apresentaram taxa de homicídio acima da média brasileira, certo? Acima da média nacional, que já é muito elevada. E esses estados, surpreendam-se ou não estão mais naquele campo da imagem que a gente tem, né, de que a violência estaria concentrada no Rio de Janeiro, que a violência estaria concentrada em São Paulo. Não. Nossa média de mortes violentas a cada 100 mil habitantes é de 21,2 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. Mas estados como, por exemplo, o Amapá, a Bahia e Pernambuco, certo? Tem média acima disso e muito acima. O Amapá, professor, o Amapá está com um número de mortes violentas de 57,4 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. É mais que o dobro da realidade brasileira. Mas não se iluda, não. Você não se sentirá privilegiado, amapaense. 20 estados no Brasil têm média acima da média brasileira. Na Bahia são quase 44 mortes a cada 100 mil habitantes. Pernambuco, mais de 30. Então a gente tem isso como uma realidade. Os estados que menos têm mortes violentas a cada 100 mil habitantes. Distrito Federal, né? Unidade Federativa, perdão. O Distrito Federal, com 11. Santa Catarina, com 8. E São Paulo, com a menor média nacional, com 6. 6,5. 6,4. Trigueiro, como é que São Paulo consegue ter uma média quase 4 vezes, né? Mais de 4 vezes, aliás, mais não, quase 4 vezes abaixo da média nacional? Quando eu digo isso, todo mundo acha que é sacanagem minha, mas não é não, tá? Eu posso pensar em vários aspectos. Vamos lá. Investimento em inteligência. Tem bastante. O Estado, né, que mais investe em segurança no país, em números gerais. Investimento em segurança. A, a proximidade que há entre os órgãos de inteligência, né, das polícias. Então, há uma associação muito forte ali entre Polícia Civil, Polícia Militar. Então, os caras trabalham em conjunto, muitas vezes. Terceiro ponto, Trigueiro. São Paulo é um estado muito urbano. A maior parte da população que se envolve com violência, ela está ali na faixa etária de 23 a mais ou menos 35 anos. Como São Paulo é muito urbano, né, a média de idade da população é maior. Então, tem menos gente se envolvendo nesse cenário. Além disso, eu tenho, em São Paulo, por exemplo, uma paz, um X, uma paz PCciana, que mata menos do que mata o Rio, que mata menos do que mata a Bahia, né? Salvador, por exemplo, que mata menos do que mata o Amapá. Por quê? Porque não tem guerra de facção. Só tem o PCC. E o PCC comanda, né? Como diz aí as más línguas, comanda a zorra toda. Então, a gente tem que avaliar esse cenário, beleza? Avaliou esse cenário, importante que a gente chegue a essas condições. Recentemente, que é que eu gosto sempre de trazer para vocês, já que eu estou falando de atualidades.
recentemente nós tivemos, né, a PEC da segurança pública sendo discutida, tá bom? O que é que mudou? Por que é que tem tanta polêmica, né? Abril agora de 2025, a gente teve a PEC da segurança pública sendo discutida. E por que que a PEC da segurança pública, Trigueiro, gera tanta polêmica? Por que que está tão, né, tá tão, tá tão debatido isso? Porque a segurança, gente, ela é a maior preocupação dos brasileiros, né, de acordo com algumas pesquisas que estão sendo feitas aí. O tema, né, ele ganhou a dianteira das principais inquietações da população brasileira no ano de 2025 e ele segue em ascensão aí, né, nessa preocupação, tá? Então, se você pegar aqui esse dado, ó, observe, tá? Qual é a maior preocupação da população, né, brasileira? Qual é a maior preocupação do brasileiro? A gente separou aqui, ó, das preocupações dos brasileiros, tá? A gente separou aqui, ó, violência, saúde, perdão, violência, questões sociais, economia, saúde, aí você tem saúde, corrupção e a educação. Beleza? E a educação. Me chama a atenção os dois extremos. A violência lidera e a educação é a última preocupação. Um país onde a educação não é a preocupação prioritária da sociedade, tem coisa errada. Pode ter certeza. Tem algo de errado nesse angu. Aí tem caroço nesse angu, como diz o ditado. Tá? Avaliando isso, vamos lá. Em julho de 2024, tá? A maior preocupação da população era o quê, Trigueiro? Era a economia, tá? Que ia liderando esse ranking. Em outubro, a economia continuou na liderança. Em dezembro de 2024, a economia ainda liderava. Mas quando a gente chegou, essa pesquisa é da Quest, tá? Tá lá na página oficial do Senado brasileiro. Quando chegou em janeiro, aqui, ó, a violência ela cresceu e em março ela cresceu mais ainda. E não vai parar de crescer não, certo? Ela vai continuar a crescer. Por quê, professor? Porque é uma realidade de todas as cidades do país. Então, a preocupação maior da população brasileira hoje é com relação à questão da segurança. E aí, diante desse cenário, né, o governo federal ele apresentou uma proposta de PEC, certo? Uma proposta de emenda à Constituição, tá bom? Que é a PEC 18/2025. Trigueiro, né? Que PEC é essa, moçada? Tá aqui o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Davi Alcolumbre, tá aqui o Lewandowski, tá aqui o Jacques Wagner, Gleice, Zé Guimarães, né? O Randolfo Rodrigues, tá a moçada todinha, né? Hugo Mota, e daí tá aí por diante. A cúpula, né? De certa forma, da política no Brasil. E essa iniciativa, ela propõe o quê, professor? Ela propõe, né, a constitucionalização do SUSP. O que é o SUSP, professor? É o Sistema Único de Segurança Pública. O SUSP já existe desde 2018, tudo bem? Desde 2018. E aí o objetivo atual, né, é constitucionalizá-lo para reforçar a atuação federal na segurança. De certa forma, qual é o objetivo disso? É ampliar o papel
do governo federal, o papel da União na formulação de políticas nacionais e no combate ao crime organizado. Isso é importante, tá? Isso é importantíssimo. Então, se o Estado conseguir, né, constitucionalização, né, do SUSP e conseguir que as políticas, né, de segurança sejam melhor estruturadas, isso seria muito importante. Na prática, são sugeridas algumas mudanças de forma significativa, aonde, Trigueiro? Na estrutura da segurança pública no Brasil. Isso vai redefinir quais são as competências da União, beleza? Né? Quais são as competências dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E caso esse texto seja aprovado, né, ele vai representar, eu acho que a maior reforma no setor de segurança nas últimas décadas. Não tenho a menor dúvida disso, tá? O que é que vai mudar, professor? Vamos lá. Primeira coisa, constitucionalização do sistema de segurança pública no Brasil, tá? Deixa eu mudar aqui, vou chegar aqui no meu slide para dividir a tela aqui com vocês. Pronto. Primeiro passo, Trigueiro, vamos lá. Essa constitucionalização, tá, do SUSP. Constitucionalização do SUSP. Beleza? Primeiro passo seria isso. O que é que isso vai prever? Isso já está previsto em lei, certo? O SUSP, na realidade, ele passaria por um referendado, né? Passaria a ser referendado pela Constituição. Então, isso vai fortalecer, de certa maneira, o status dele. A União ela vai passar a coordenar um sistema nacional, né, para integrar o quê? Para integrar a atuação das forças de segurança, para padronizar a atuação das forças de segurança em todo o território nacional, inclusive Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, que são os nossos órgãos de segurança, além do sistema penitenciário, tá? Que estão previstos aonde? Que estão previstos lá no artigo, né, 144 da Constituição, beleza? Dos órgãos de segurança pública no Brasil. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, ainda está por lá, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiro, né, as guardas e a Polícia Penal, que foi a última, perdão, a ingressar dentro dessa ideia. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, constitucionalização dos fundos, né, de financiamento. Fundos de financiamento dessas políticas. Não adianta fazer política pública se não tiver grana para bancar isso. Então, eu criaria o que eles chamaram de FNSP, Fundo Nacional de Segurança Pública, e também o FUNPEN, tá? Tem aqui o FUNPEN. Que é o FUNPEN, Trigueiro? É o Fundo Penitenciário Nacional, que financiariam, né? Que financiam projetos, na verdade já existe, mas que financiam projetos e ações nos setores, né, que também ingressariam dentro do texto constitucional. Os recursos desses fundos seriam distribuídos entre os estados, né, da federação, entre os entes da federação, e eles não podem ser contingenciados, tá? Isso é importante, porque é uma questão importantíssima, né? É uma questão urgente, é para ontem. Então não dá para contingenciar isso não, beleza? Eu teria ainda, de certa forma, fortalecimento das atribuições da União, tá? Fortalecimento da União. Fortalecimento da União, das atribuições da União. Esse fortalecimento, né, faria com que a União passasse a ser responsável pela definição da política e do Plano Nacional de Segurança Pública no território brasileiro e defesa social. E também o estabelecimento de quê? Das normas gerais sobre a segurança pública, sobre o sistema penitenciário.
Professor, é uma espécie de federalização da segurança? É exatamente isso. Um processo de federalização da segurança. Tem uma proposta, né, de mudar a PRF, certo? A PRF ia virar o quê, Trigueiro? PRF, Polícia Rodoviária Federal, iria virar o que agora? Iria virar Polícia Viária Federal. Minha irmã é policial rodoviária federal e eu brinco muito com ela, né? Eu disse, agora tu vai trabalhar em barco, tu vai trabalhar, né, em avião, vai trabalhar dentro de trem, né? Porque tudo que é viária agora é obrigação. E ela seria convertida nisso, né? Nesse novo órgão, Polícia Viária Federal. Perdão mais uma vez. Com a atribuição de patrulhar todas as vias federais. Estrada, ferrovia, hidrovia. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa. A gente não está conseguindo pastorar, vigiar, dar conta com o contingente que tem, nem da rodovia. Nem da rodovia. Então, para a gente, não, porque mete um concursão grandão aí, tá? Para essa PVF, né? Mete um concursão aí para 5, 10 mil vagas. Porra, beleza. Né? Para você que é concurseiro, tá ótimo, vamos embora. E a PVF, ela poderia ser empregada de maneira emergencial para proteger bens federais, para apoiar forças estaduais e distritais. Né? Essa nova corporação, ela não interferiria nas funções e nas atividades das polícias judiciárias, ok? Ampliação do papel da Guarda Municipal. Ampliação do papel das guardas municipais, das GMs, ok? Que está ali, né? Todos os dias. Então, os guardas municipais só existem, de certa maneira, para fazer proteção de patrimônio, de bem, de instalação municipal. Então, eles seriam autorizados a fazer policiamento ostensivo, comunitário, né? E essas corporações ficariam sujeitas ao controle interno através de algumas ouvidorias, né? E ao controle externo pelo Ministério Público, ok? Você daria autonomia aos corregedores, uma maior autonomia aos corregedores, certo? Aos corregedores e também às ouvidorias, né? E essas corregedorias, né, das forças de segurança, de certa forma, no território brasileiro, elas teriam uma certa autonomia na investigação das condutas funcionais. Além disso, os estados e os municípios, eles também teriam a obrigação de instituir ouvidorias independentes, né, para o tema da segurança pública. Primeiro, seriam essas as mudanças, tá? A proposta, ela tem como objetivo, né, e isso é o que o Estado, por exemplo, defende, na figura aí do Lewandowski, sobretudo, né, que já foi na Câmara e tal, já tem um debate, já teve um acaloramento nas discussões ali para variar, né, Câmara e Senado brasileiro estão virando um picadeiro de fato, então a gente está vendo sempre isso. Então a proposta, ela busca estabelecer uma maior integração e uma maior eficiência no combate à criminalidade. Eu consigo entender que a oposição diz assim, isso é muito papel, isso é muita teoria. Cadê a prática? Né? Porque a segurança é um tema urgente. A preocupação que a gente tem é urgente. Então eu quero ver ação direta, agora. Né? Então, assim, é combater de fato o crime. Não que não se combata, pelo contrário. Né? A atuação das polícias, dos órgãos de segurança pública no Brasil é cotidiana, é diário. Né? A atuação da PF, da PRF, tá? Das PCs, das polícias militares, todo mundo, todo corpo de segurança é cotidiano, é diário, é árduo, mas eu preciso de maior eficiência nesse processo, certo? Então a gente tem que, acima de tudo, né, entender que essa condição ela vem para garantir, na teoria, um maior papel da União dentro dessa elaboração. O Brasil tem, de certa maneira, por um período muito curto, né, um ministério dedicado somente à violência. Tá? A área
desmembrada do Ministério da Justiça, ali em fevereiro de 2019, 18, até janeiro de 2019, né? E o Raul Jungmann foi o único titular, inclusive, dessa pasta. Ele reforça, inclusive, Raul Jungmann, que é um cara que sabe muito de segurança, que a necessidade de mudança da gestão ela é importantíssima para integrar, né, em nível federal esse cenário aí. Se você pegar ali a Defensoria Pública da União, né, que é o órgão responsável pela defesa legal, gratuita dos cidadãos, etc., ela diz que, olha, beleza, né? Só que, porra, não tem grana, não. Eu não estou conseguindo pagar os advogados que eu tenho hoje, né? Então, tipo, falta coordenação ali dos estados, né? Que dificulta muito o combate ao crime, aos crimes interestaduais. Então, poxa, beleza, vamos fazer isso? Vamos. Essa PEC é boa? É, ela visa estruturar essa política? Visa, mas vamos organizar direitinho. E o debate está aí, né? Essa proposta, e eu digo sempre isso, ela tem que ir além de um viés político, além de uma perspectiva política. Com todo o cenário da polarização no Brasil, a gente tem que avaliar isso, né, da polarização política. A gente tem que avaliar isso de uma maneira muito objetiva, porque isso está acima do viés político, está acima do viés partidário, isso é o nosso cotidiano, é a sociedade que está em risco aí, né? A vida dos indivíduos, a minha, a sua, de todos. Então a gente tem que lembrar disso, né? Essa proposta ela é praticamente que unânime entre a oposição e, situação. E a gente vê, por exemplo, né, deputados como Flávio Bolsonaro, senadores, desculpa, como Flávio Bolsonaro e o Cantarato, né, eles concordando, né, o Cantarato e o Bolsonaro concordando com isso, dizendo, olha, isso exige, né, um debate que vai além de uma coisa só ideológica, né, a gente tem que construir, na realidade, consensos. Então, é esse o cenário, né, a gente tem que avaliar isso de uma maneira sensata, tá? Sensata. Por quê? Porque o Brasil precisa mudar a realidade da segurança pública no país. Se eu pegar hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos de presos, olha aqui, ó, de presos, pessoas privadas de liberdade, tá? De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado pelo Senado, tá? Todos os anos. 2023 é a última data. A gente tinha no Brasil 850.377 pessoas dentro do sistema penitenciário e mais 5.989, né, indivíduos sob custódia da polícia. Se eu voltar um pouquinho na história, 2016, tá? Menos de 10 anos. A gente aumentou em 130 mil presos, né, no território brasileiro, pessoas privadas de liberdade. Em 2016, o número era de 722 mil. Tá? 722 mil. Subiu para 850 mil indivíduos, né, privados de liberdade. Trigueiro, vamos lá. Das mudanças, uma das mais importantes, né, o texto prevê que o Estado, a União, tenha o maior controle sobre o sistema penitenciário, certo? Por quê? Esse sistema está em colapso total, tá? As cadeias brasileiras, elas não têm condição de ter 850 mil pessoas presas. Nenhuma estrutura, nenhuma, certo? E a gente sabe dessa realidade, tá? Então, tipo, o Brasil ele tem a terceira maior população carcerária do mundo. Só fazendo um paralelo, a China tem 7 vezes a população brasileira e ela tem pouco mais de 1,5 milhão de presos. 1,5 milhão. Certo? Os Estados Unidos têm 130 milhões de pessoas a mais que o Brasil
e tem lá 2 milhões de habitantes. Tá, os Estados Unidos não é parâmetro. Lá a cadeia é feita para dar lucro, né? Então lá tem que ter preso mesmo. Mas assim, são mais de 850 mil presos no Brasil. Tá? Não dá. Muitas das prisões hoje, o cenário é caótico, são dominadas pelas facções criminosas. Você sabe disso, certo? O problema não é a falta de lei rigorosa, porque a gente tem. Mas é o quê, Trigueiro? É a aplicação seletiva dessa lei. É essencial garantir que apenas aqueles que realmente necessitem de prisão sejam privados de liberdade. É impossível ter um sistema carcerário como esse, tá? Com ladrão de galinha, como a gente diz, certo? Um ladrão de galinha. É claro que tem uma ressalva aí quando a gente fala disso, mas, poxa, né? É você entender que tem gente cooptada para facção criminosa dentro de presídio com crimes, né, que não são tão expressivos do ponto de vista da violência. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente avalia isso, né? O plano, ele de certa maneira, né, a tentativa de mudança, ela tem uma funcionalidade ali que chama a nossa atenção, né? Porque talvez garantiria uma maior segurança. Mas, ao mesmo tempo, isso pode gerar, né, ainda um entrave muito grande. Por quê, Trigueiro? É, a proposta mostra que o Estado, que o governo, né, ele está apostando em um direcionamento, tá? Que muita gente diz que é equivocado. Por quê? O objetivo principal disso é o quê? É dar uma resposta à sensação de insegurança, que não necessariamente vai mexer nos números, ok? Que não necessariamente vai mexer nos números. O governo adota esse discurso, né, de fortalecimento da militarização das polícias, né, mas pouco fala, por exemplo, sobre o controle das atividades dessas forças. Então, os números que estão aí, eles mostram, né, uma realidade que vai ser difícil de ser controlada, beleza? De ser amenizada. Por quê? Porque, pô, não é algo trivial você resolver a questão da segurança dentro do território brasileiro. Todo mundo entende que essa condição é muito complicada, tá? É claro que ampliar, por exemplo, as competências da Polícia Federal, que é uma das propostas, é fundamental. Por quê? Porque a PF é o que a gente tem de melhor, né? É o nosso melhor quadro, é a nossa melhor polícia, tá? Ali estão as cabeças pensantes da segurança do Brasil. A PF é essa que atua de fato, né? Com inteligência, tá? Então, a partir do momento que ela passar a investigar organizações criminosas, milícias, com repercussão interestadual, internacional, né? Outros crimes, como os crimes ambientais, pô, isso é muito legal, tá? É claro que as outras, né, competências, as outras polícias, né, elas têm esse papel muito importante, mas a PF é o que a gente tem de melhor. Então, assim, fazer com que isso chegue, né, à nossa realidade seria importante para reduzir essa violência, né, que é galopante no território brasileiro. Aqui eu tenho, por exemplo, um número, tá, que chama muito a nossa atenção, que é o quê? Aí seria o número de mortes, né, por homicídios, a taxa de homicídio estimado por 100 mil habitantes em alguns municípios do território brasileiro. Perdão. Quanto mais avermelhado, quanto mais escuro, maior essa estatística, né? E veja que é do município grande ao município pequeno. Perceba que há uma, né, linha que separa aqui o dois Brasis, vamos dizer assim, tá? Esse Brasil mais interiorano e esse Brasil mais litorâneo. E tanto em onde nos grandes municípios você encontra isso. Inclusive lá, ó, nos municípios de fronteira, né? Onde a atuação do crime organizado é muito grande, como nos municípios de menor tamanho, aqui no litoral, a violência está presente independentemente do tamanho do município, se é um grande município, se é um pequeno,
município, ou se é um médio município. Então, isso significa dizer, né, que a violência está generalizada no território brasileiro e que nós precisamos, de uma maneira pontual, de uma maneira simples, tentar amenizar parte dessas condições, parte dessa realidade, tá? A gente sabe, de novo, que não é algo trivial, mas é algo que se faz necessário, né, para que a gente possa reduzir essa violência. Em relação às grandes cidades, em relação às capitais do país, os dados apontam que Salvador é a cidade, né, com a taxa de homicídio mais elevada, beleza? A cidade de Salvador, quase 70, né, habitantes, quase 70 homicídios a cada 100 mil pessoas. E Florianópolis é a menor, tá? Nas regiões onde há um maior desenvolvimento socioeconômico, há uma redução disso. Então há uma realidade muito clara que muita gente quer negar, né? Entre o nível de desenvolvimento e a taxa de violência. Olha lá. Florianópolis, Brasília, Cuiabá, São Paulo, Goiânia, BH, Campo Grande, Curitiba. Paramos aqui. Beleza? Essas são as unidades, né, que a gente pode destacar. Florianópolis, Brasília, São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte, Cuiabá, Campo Grande e Curitiba. Aí a condição de vida é melhor do que, por exemplo, em Salvador, do que em Macapá, do que em Manaus, do que em Porto Velho, do que em Fortaleza, ok? Onde as taxas são muito elevadas, né? São muito altas. Então você vê parte disso. Destacar, né, que a gente tem aí um cenário onde todas as capitais brasileiras têm taxas altas, né? E aqui é a média do país, ó, que é a média brasileira. Deixa eu marcar a média brasileira em azul, tá? 24,5. Olha a quantidade de gente que está acima dessa média, tá? Só João Pessoa, Rio de Janeiro, Curitiba, Campo Grande, Belo Horizonte, Goiânia, São Paulo, Cuiabá, Brasília e Florianópolis estariam abaixo dessa realidade. Portanto, generalizada a violência no território brasileiro e essas práticas e essas políticas, elas vêm para tentar amenizar parte desses impactos. Isso é de grande valia para a realidade do país. Perfeito, moçada? Tranquilidade? Show de bola. Só agradecer a participação de todos, a participação de todas. Vamos para cima. Foco na missão, PF na veia, pau na máquina. Vamos para cima. Forte abraço. Vem pro QC que a gente bota é para passar. Valeu, moçada. Tchau, tchau. Até mais e até o nosso próximo encontro.